Meu amigo, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito estejam no coração de cada um de vocês, aonde quer que você esteja agora. Eu agradeço ao pastor Levi o convite para refletirmos sobre a palavra do Senhor nesta noite e convidei também nosso irmão Everton para que a gente pudesse juntos estar refletindo sobre a palavra de Deus que está em Gálatas. Eu gostaria que o Everton fizesse a leitura bíblica para a gente. Se você tem a sua Bíblia aí, no seu smartphone, ou mesmo ela impressa, abra para ler com a gente. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Contra essas coisas, nada existe na lei contra elas. Em oposição às obras da carne, que são exatamente o contrário de tudo isso, está aí o Espírito Santo dando os frutos, que são todos esses 9 frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É uma verdade universal nesse sentido de que não há legislação no mundo inteiro que possa condenar qualquer uma dessas atitudes ou sentimentos. E eu queria conversar com você sobre 3 gerações que o fruto do Espírito gera no sentido de produzir no nosso interior. Dividir esses frutos em 3 aspectos. A primeira geração é a de um estado de alma de paz. No nosso cotidiano, a gente é bombardeado por mensagens com a grande mídia, redes sociais, vitrines de shopping center. A mídia tem a função de gerar em nós uma necessidade que nós não temos. E isto, por menos que você aceite, você se vê ansioso, desejando aquilo que você não precisa. É interessante isso, pode perceber que uma parte das coisas que temos em casa, nós não precisamos. Se você pensar um pouquinho nas coisas que você usou da última vez, muita coisa deve estar guardada aí, tem um tempão, porque é assim na casa de todos nós. E isso acaba gerando em nós uma ansiedade. Eu acho que hoje a gente sofre de ansiedade por tantas coisas. O mundo ficou mais rápido, a velocidade da informação ela aumentou. Então hoje é tudo para ontem, né? Você tem as redes sociais, e-mail é uma coisa que se usa cada vez menos. A gente precisa de uma coisa mais rápida. Tem aí o WhatsApp, Telegram, enfim. São coisas que trazem para nós um certo conforto. É uma tecnologia que ajuda, mas também gera ansiedade. Porque a gente acaba tendo a tendência de ter uma vida nessa velocidade maior. Isso é uma coisa que tira o estado de espírito de nós, a paz. E o Espírito Santo vem trazer essa geração de paz na nossa alma. E eu queria comentar também a respeito de mensagens como seja mais agressivo nos negócios, como conquistar mais clientes em 7 dias, coisas desse tipo, que geram em nós também um espírito de competitividade e de agressividade que a gente não precisa, que a gente pode ser capaz nos negócios, ter um negócio bem administrado, ter boas amizades, mas sem necessariamente a agressividade e a competitividade que tira a nossa paz. Tudo isso está relacionado a essa ansiedade num sistema egocêntrico, onde o eu, o meu, é o cerne de todas as coisas. Como é conviver com uma pessoa assim, todo dia? Como é conviver comigo todo dia? Se a gente perguntar para a esposa, para o marido, como é conviver com essa pessoa todo dia? E uma reflexão: como é para as pessoas que estão à minha volta conviver comigo todo dia? Eu sou uma pessoa amável, uma pessoa delicada, uma pessoa gentil.
E isso são reflexões que eu tenho feito. Queria compartilhar um pouquinho com os irmãos do primeiro culto que eu participei no Raízes, onde a maior pregação para mim foi aqueles dizeres que são exatamente os de Gálatas, que são os frutos do Espírito. A gente tinha lá no painel ao fundo, assim como é hoje, mas em letras maiores, e eu fiquei olhando aquelas palavras e o Espírito Santo falou comigo naquela noite, olhando aquilo e cada uma delas entrando no meu coração e o Espírito Santo me trazendo a luz do que cada uma daquelas palavras podia ser no meu dia a dia, no dia seguinte, na segunda-feira, como é que aquilo impactou a minha vida e vem impactando a cada dia. Eu queria pedir uma opinião do Everton. Como é que é isso para você, Everton? É interessante perceber na palavra de Deus como o chamado humano, né? O chamado humano é mais do que só o chamado para os cristãos, né? O chamado humano, ele é para o convívio, para a interação. E o quanto esse espírito de competitividade que você citou gera o oposto disso, né? Tá na outra ponta, não contribui para uma vida comum, sadia, né? Se por um lado andar nessa sombra traz à tona os frutos da carne, é só embaixo da luz do Espírito Santo de Deus que os frutos dele vão ficar evidenciados e vão aparecer e vão frutificar em nós. Exemplificando isso, o Espírito Santo de Deus é como o sol, ou como a luz do sol. O sol não pergunta para a gente, para mim ou para você, se ele pode ou não brilhar, se ele deve ou não brilhar. Ele brilha, é o papel dele. Ele nasce todo dia e brilha. O Espírito Santo de Deus, quando ele é atuante e vivo nas nossas vidas, ele vai fazer com que os seus frutos se tornem evidentes. A maneira da luz do sol. Ele vai crescer, ele vai frutificar, ele vai se tornar evidente, né, na nossa vida. Eu não tenho tudo o que quero, mas não preciso de mais nada, porque sou filho amado de Deus. Essa paz de espírito colocada pelo Espírito Santo em nós, ela é o tempo inteiro bombardeada e querendo ser roubada por outros espíritos. Esses que não vêm de Deus. São aqueles espíritos de porcos que vêm para roubar a paz que temos no nosso coração. E eles nos enviam mensagens pelo WhatsApp, pelos grupos familiares. Eles nos enviam recados pelas redes sociais com um brinde de um dislike. Essas coisas, comentários na rodinha do trabalho, até em grupos da nossa comunidade, que em vez de somar com aquela paz que Deus colocou, isso tenta roubar de você. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento e não permitir, buscar sempre a luz do Espírito Santo, porque há pessoas muito mal resolvidas, muito desprovidas dos frutos do Espírito, que trazem dentro de si uma amargura, um rancor. Essas pessoas geralmente são muito críticas. São pessoas que podem ver um lençol branco com uma pontinha de tinta preta, ele não consegue ver a brancura desse lençol, ele vai enxergar o ponto preto. É a pessoa que ela te critica tanto que você nunca consegue chegar no limite de qualidade que essa pessoa exige. Mas isso não é porque ela é muito perfeccionista, é porque ela é uma pessoa que quer roubar a sua paz. A gente tem que ficar atento nesses comportamentos, inclusive de nós mesmos. Uma pessoa que vive sem paz de espírito, que o Espírito Santo pode dar como fruto, ela é uma pessoa que vive no inferno. E ela inferniza o ambiente à sua volta. Ela inferniza a vida das pessoas. Ela torna um ambiente pesado. As palavras não são delicadas, não são doces. São palavras ruins. É pesado ficar do lado de gente assim. Nessa hora que a gente tem que firmar o pensamento em Deus
e ser abastecido desse fruto do Espírito, porque eu não tenho tudo o que quero, mas não preciso de mais nada, porque eu sou filho do Deus amado. Eu gosto de um exemplo dentro disso, Davi, que a gente já ouviu muitas vezes dentro das igrejas, e a gente escuta isso com certa frequência, né? Essa paz, ela é como quando a gente sabe que feriu, magoou alguma pessoa, algum irmão, o marido ou a esposa, e o Espírito Santo de Deus, ele logo incomoda a gente no nosso coração, na nossa mente, né? E à medida em que você vai lá e se retrata, pede perdão, se reconcilia, trata o que precisa ser tratado, a paz de Deus então habita. É como se a gente tirasse um caminhão de areia de cima das costas, né? É o que se fala. Esse fruto do Espírito que é a paz, que é evidente aí, é o que dá essa saúde na alma, né? A segunda geração que o Espírito nos dá através dos frutos é a de virtudes de caráter. Sempre foi, desde o início da vida humana, o caráter do ser humano, com o pecado, ele sofreu desvios. E hoje também. E está aí o fruto do Espírito para corrigir isso. Virtude de caráter é uma coisa, assim, marca de um cristão. Marca de uma pessoa do bem, marca de uma pessoa de boa. Virtude de caráter é aquela pessoa que pode ter a senha do banco, a senha da sua conta social, do seu e-mail. Ele não vai te lesar, ele não vai te roubar. Você pode ser sócio de uma pessoa com caráter transformado pelo Espírito Santo. Eu me lembrei agora de um texto que também é de Paulo e que está em Filipenses, porque a gente se pergunta, uma das questões aqui é como então exalar esses frutos do Espírito, né? Como me colocar debaixo do Espírito Santo para que os frutos dele se tornem evidentes nas nossas vidas. E eu me lembrei de um texto de Paulo em Filipenses, quando Paulo alerta aquela comunidade a segui-lo, né? Esse é uma das atitudes que a gente precisa ter. É uma proatividade que todo cristão e todo ser humano precisa ter, de imitar as boas ações. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? O inverso disso, Paulo também fala que é ignorar a cruz de Cristo. Ou seja, o nosso trabalho aqui de proatividade é de enxergar também esses frutos do Espírito que estão florescendo por ali e imitá-los, né? Imitar a amabilidade, imitar o bom senso, o autocontrole, fazer com que isso entranhe ou entre no nosso caráter, né? E faça parte da nossa vida. Aliás, eu acho que isso nem tem a ver com ir à igreja ou a ver com religião. Não tem a ver com isso. Porque é uma coisa que você pode estar todo domingo sentado ali na sua reunião, você pode ler a Bíblia, orar todo dia, mas se você não tiver essa proatividade de no dia a dia ser transformado, se na sua atitude cotidiana você não for delicado, amável, você não escolher ser fiel, você não escolher ter hombridade, um bom caráter, essas coisas não acontecem. Por isso que aquele exemplo do sol, do brilho e da luz do sol, ele faz sentido. Porque aí a gente consegue entender, inclusive, como esses frutos do Espírito se manifestam e estão no mundo e aparecem por aí, independente, inclusive, às vezes, da igreja. Né? Não é quando a gente está no culto de domingo à noite que isso daí tem que aparecer e a gente então prega e fala sobre essas coisas. Não, às vezes a gente vai na padaria e a gentileza de alguém que chegou ali e deixa você passar na frente, por exemplo, porque viu que você chegou com pressa de repente, pronto, tá ali, tá notado, tá percebido uma atitude louvável, né, que evidencia frutos que só podem vir do Espírito Santo de Deus e que não tá preso na parede da igreja, né? Exato. Aliás, fila de mercado ultimamente tem dado muita briga, né? Vale a pena lembrar. Esses dias a gente lembrou de uma ocasião lá no trabalho, quando a gente ainda estava trabalhando presencialmente,
sobre o quanto as pessoas estavam impacientes, inclusive para esquentar a comida. A gente tinha uma cozinha que era comum lá, então na hora do almoço o pessoal chegava lá com a própria comida, colocava no micro-ondas para esquentar. Apertava 1 minuto, não conseguia esperar acabar o minuto de esquentar a comida, já estava apertando para desligar, tirando a comida. Sim. E a terceira geração que o Espírito Santo nos dá através do fruto do Espírito é a sabedoria emocional. Essa é uma geração de fruto assim lindíssima, de uma das mais doces descritas na Bíblia, das mais sensíveis. Porque a pessoa sensível, ela tem respeito com as emoções do seu irmão. Existe nessa pessoa uma delicadeza e uma habilidade e sensibilidade para tratar com as emoções do irmão como se trata com o sagrado. Isso é uma coisa assim profunda. Amém. É lidar com carinho com o sentimento do seu irmão que está fragilizado e não colocar um pouco mais de sal na ferida. Uhum. Sermos filhos de Deus é sermos como Jesus, tratar dos assuntos que afligem a alma do outro com respeito, sem ferir ou agredir quando o meu irmão está fragilizado. É dar um passo atrás para que o outro exista. As pessoas mansas não se impõem, elas não são brutas. Elas conseguem ouvir opiniões, outras vontades, acolher outros temperamentos, conviver com outras gentes, porque são mansas, não atropelam, não ocupam todo o espaço, respondem, agem reflexivamente, pensam antes de agir, antes de falar. Essa de fato é uma habilidade que a gente precisa exercitar com muita frequência. No começo, Davi, você falou sobre a velocidade das coisas, né? E o quanto isso torna as pessoas, o ambiente e as situações todas cheias de irritabilidade, né? Quando você fala agora dessa temperança, é como se a gente tivesse a consciência de ter que colocar um freio na nossa irracionalidade, na nossa animalidade, né? Ou não deixar com que esse fruto da carne prevaleça. A né? nossa bestialidade. Bestialidade, é ter sensibilidade para deixar a nossa humanidade acontecer com toda essa temperança, com todo esse bom senso, com todo esse olhar atento ao próximo, a dor, a ter essa sensibilidade de saber acolher, né? O inverso disso é soltar a rédea, não ter freio, é o inverso, é não ter freio. Seriam as obras da carne. As obras da carne, é não ter freio na língua, é não ter freio no tratar cheio de julgamento, que às vezes a gente tem dentro da nossa própria casa, nas nossas próprias relações internas, entre pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa, o quanto isso fica tão acirrado que não só não evidencia os frutos do Espírito, mas aplaca eles, né? Empurra eles lá para baixo, não faz com que eles nem tenham chances de florescer, né? De aparecer. Há um dado do Ministério da Segurança que as maiores barbárias elas acontecem no seio da família. Pois é, o que não aconteceria, né? O que não seria, o que seria das famílias ou do mundo ou do planeta se as pessoas, através dessa temperança dada pelo Espírito Santo de Deus, não tivessem a capacidade de se segurar nisso, né? Exato. Então, resumindo, a gente falou de 3 gerações. A geração de um estado de alma pacífico, não evidenciado pelos grandes feitos, por grandes sucessos empresariais, eclesiásticos, grandes templos e pregações, mas isso é evidenciado pelo café da manhã, pelo diálogo que você tem com seus filhos, com a sua esposa, dentro da sua casa, pelo trajeto, pela conversa no trajeto com seus filhos, dentro do carro, nas pequenas conversas no ambiente de trabalho, nos grupos da nossa comunidade. Uma pessoa com um estado de alma pacífico, ela tem, nesses momentos assim, exalando aquele perfume de Cristo. E a segunda geração de virtudes é uma virtude de caráter.
é aquela pessoa que eu falei que a gente pode ser sócio dessa pessoa. Ela pode ter a senha do seu banco, ela não quer o seu mal, ela não vai te lesar. Ela tem hombridade, ela tem caráter. E a sabedoria emocional, sendo, na nossa reflexão, a última geração dos frutos, que evidencia a delicadeza. Como é gostoso conversar com uma pessoa gentil, delicada, principalmente quando você está fragilizado e precisa que essa pessoa te dê uma palavra de conforto, de carinho. Só uma pessoa com a sabedoria emocional vinda do Espírito Santo consegue tratar do seu caso, como tratando de Deus, tratando com o sagrado. E então a nossa oração é que essas 3 gerações produzam frutos do nosso espírito através da luz e do calor do Espírito Santo na nossa vida. Eu desejo isso a você, meu irmão, meu amigo que nos ouve, e que minha oração é que para você e para mim isso seja uma realidade em todo o tempo.